dia a todos. Bom dia aos internautas que nos acompanham à distância, pelo Facebook do Sr. Aurélio Gomes, pela comunidade Vida Nova. Tenham todos um bom dia. Antes de a gente iniciarmos as nossas atividades, a gente tem alguns recadinhos para passar. A gente, nesse mês de dezembro, vamos fazer aqui algumas manutenções aqui na casa. Está precisando. Então, a partir do dia 3/12, a gente vai suspender as atividades aqui para a reforma no prédio. Nós vamos fazer isso do dia 3/12 a 31/12. Então, nós retornamos às nossas atividades normais somente a partir de 5 de janeiro. Só que nós teremos plantão de passes aqui, todas as quartas-feiras, das 14 às 15 horas, teremos plantões de passes aqui. Então, quem precisar de passes e der para vir nesses dias e horários, a gente sempre vai ter uma equipe aqui de plantão para passes e também alguma leitura do Evangelho, algum estudo aqui. Vai ser tudo conforme a gente vai ver a disponibilidade do ambiente. Se não der para fazer aqui, a gente faz lá. Se não der para fazer lá, a gente faz aqui. Ou a gente vai arrumar um lugar para fazer. O que nós vamos fazer, nós vamos. Se estivermos aqui, né? Se o nosso Pai Celestial permitir, né? Se não estivermos em carne, estaremos aqui em espírito, se Deus quiser. Agora, se tiver alguém que precise de algum atendimento, que neste dia é impossível vir aqui, converse com o trabalhador da casa. A gente vai agendar um horário, a gente vai disponibilizar um horário, a gente vai abrir uma exceção para atender essa ou aquela pessoa. Então, se conhecer alguém que precise de algum atendimento especial, uma conversa, ou mesmo um passe, alguma coisa, converse com o trabalhador da casa. Nós vamos arrumar um horário para atender essa pessoa. E retornamos somente dia 5 de janeiro. Tudo bem? Avisem os seus pares, as pessoas que vocês conhecem, que participam da casa, para que possam estar também sabendo dessas mudanças na casa. Outra coisa, as atividades online, que são as atividades de quarta-feira e de quinta-feira, essas continuam normal. Tá? Nós vamos ter os estudos das quartas-feiras do Livro dos Espíritos e nas quinta-feiras o livro Céu e Inferno. Somente no Natal e Ano Novo, né, que não tem jeito, né? O Natal, se eu não me engano, cai de quarta-feira, né? Então, na quarta e quinta de Natal e quarta e quinta de Ano Novo, não vai ter, não tem como ter, tá? Então, mas nas semanas que antecedem, isso normal. Tudo bem? Então, vamos partir para a nossa atividade da manhã. Eu convido a todos antes para uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos a figura doce do nosso Mestre Jesus, de Deus, nosso Pai. Agradecemos por mais essa oportunidade que nos foi concedida para estarmos aqui mais uma vez reunidos entre amigos deste plano, amigos do outro plano da vida, a direção espiritual, que estão sempre nos assessorando, nos inspirando, nos ajudando, e hoje não é diferente. Que possamos ser assistidos, tanto quem fala como quem escuta, e eu também sou ouvinte dessas palavras, desse aprendizado, e que todos nós possamos sair daqui fortalecidos, compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que nos faz entender o sentido da vida e da nossa caminhada. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos, que é os temas de domingo. Nós vamos falar sobre a destruição necessária e destruição abusiva. Está no Livro dos Espíritos, questões 728 a 736. Esse tema está no livro 3,
capítulo 6, que fala da lei de destruição. Esse capítulo, ele vai das questões 728 a 765, são muitas questões. E para passar isso tudo numa manhã vai demorar muito tempo. Então hoje nós vamos falar só das questões 728 a 736, que fala da lei de destruição. A lei de destruição, ela é uma lei divina. Por ser uma lei divina, ela é necessária para nós. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo isso nós já ouvimos, né? Quando nós vemos o lado material. Tudo que se faz é feito a partir de alguma coisa. São tudo transformações. Todos nós temos um prazo de validade. A partir do momento que nós nascemos, todos nós temos um prazo de validade. Todos nós vamos desencarnar. Penso que ninguém aqui tem dúvida disso, né? Todos nós vamos desencarnar. Essa matéria irá retornar para o laboratório universal. Essas energias vitais, esses fluidos vitais, servirão de energia para outros seres vivos, para outras matérias orgânicas. O único que já nasce perfeito é o espírito. Esse não morre. Esse é imortal. Perfeito no sentido materialmente falando, né? Mas imperfeito, simples e ignorante, desde o seu nascimento de Deus, nosso Pai, né? Nós precisamos buscar a nossa transformação moral. Então, esse é imortal. A matéria retorna para o laboratório universal, mas o espírito não. A destruição, ela pode ser necessária quando é divina, mas ela também existe na forma abusiva. E é isso que nós vamos diferenciar hoje, a destruição, quando necessária e quando abusiva. A primeira questão, Kardec pergunta: a destruição é uma lei da natureza? Ou seja, a destruição é uma lei divina? É uma lei de Deus? Os espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Então, a destruição é uma lei da natureza, é uma lei divina. É através da destruição, ou melhor, da transformação, que nós, os seres vivos, vamos nos melhorando. Quando a gente olha o ser humano, a forma física do ser humano, há 100, 200, 300 anos atrás, que a gente vê aí nos nossos estudos, a gente vê que o ser humano, de lá para cá, se modificou bastante. Então, conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, o nosso corpo, a matéria, também vai evoluindo. É por isso que essa destruição necessária, ela é importante, porque ela aprimora, ela modifica, ela transforma nós para melhores. Então, os corpos vão se melhorando na aparência, nas necessidades fisiológicas e outras alterações. Nós vamos dependendo, por exemplo, de menos alimento, talvez menos alimento animal. Então, nós vamos se modificando, nós vamos se transformando. E no aspecto moral também nós evoluímos. A partir do momento que a gente melhora o aspecto material, o moral, o material é consequência do moral. Então, conforme nós melhoramos no aspecto moral, que é o espiritual, o aspecto material a gente também melhora. Por exemplo, a gente hoje aprende a respeitar a natureza mais do que ontem. Então, nós, com essa nossa evolução espiritual, a gente, como filhos de Deus e instrumentos de Deus, nós vamos agindo melhor na natureza. Isso nos faz crescer,
espiritualmente. Na 728 tem uma subpergunta. Kardec pergunta: o instinto da destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? Quer dizer, o instinto de destruição tem um fim providencial em tudo isso? Os espíritos respondem: as criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir os seus fins. Então, nós somos criaturas de Deus, né? Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído, e esse envoltório não é senão o acessório, e não a parte principal. É o princípio inteligente que é indestrutível, imortal, e que se elabora nas diferentes metamorfoses, nas diferentes mudanças que sofre. Então, os corpos orgânicos, que somos nós, né, corpos orgânicos, nós nos mantemos através de outros corpos orgânicos, seja animal, seja vegetal. Nós precisamos desses corpos orgânicos para nos mantermos, para nós nos alimentarmos. Nós falamos corpo, matéria. Nós precisamos destes alimentos. Estes alimentos contêm os elementos necessários à nutrição, à transformação. O que é esses elementos necessários? Fluidos vitais, né? Então, todo o alimento constitui fluido vital que o nosso organismo vai absorver esses fluidos vitais para transformar em energia, para que a gente possa se movimentar, trabalhar, estudar, aprender, enfim, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Sem esses fluidos vitais, nós não estaríamos aqui. A resposta também nos diz, né, que essa destruição, ela existe para manter o equilíbrio na reprodução. Porque se todos os animais fossem só reproduzindo, então o mundo estaria congestionado, né? E nós também. Imagina se nós, seres humanos, não retornássemos, pegássemos um novo corpo zero bala, numa outra encarnação. Talvez o planeta o planeta não conseguiria gerar tanto alimento para tantas pessoas, né? Então, é necessário essa destruição. É a destruição necessária, é a destruição natural, divina. Mas como a própria resposta diz, a destruição é só do acessório. O principal, que é o espírito, quando nos animais, aqui fala em princípio inteligente. Um dia nós fomos princípio inteligente. O espírito, quando nasce das mãos de Deus, ele dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então, nós já passamos por todas aquelas fases, né? Não é assunto para o nosso tema, é só para facilitar o nosso entendimento. Então, nós já passamos por toda aquela fase. Hoje nós estamos aqui no hominal. E o que é destruído? Quando a gente mata uma galinha, ou as pessoas matam uma galinha, destrói o ser material, o princípio inteligente, o espírito. Esse não. Esse vai animar um outro corpo. E vai animando corpos animais, até que um dia aprendeu tudo no reino animal. Aí vai animar um corpo hominal. Aí entra na escala evolutiva nossa. Mundos primitivos, vai viver lá em cavernas, mundos de provas e expiações, esse mundo nosso. Quando nós saímos aqui, nós vamos para mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Essa é a nossa evolução, esta é essa nossa graduação. Cabe a cada um de nós essa busca contínua dessa nossa melhora. Então, o que destrói? O corpo. Espírito não destrói. Esse é imortal.
Na 729, Kardec pergunta: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Resposta: para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Tudo no tempo de Deus. Deus faz tudo correto, tudo certo, né? Então, a destruição, ela não pode vir antes do tempo, porque nós precisamos do objeto material para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender. Então, nós necessitamos da matéria, mas nós não podemos destruir ela antes do tempo. Agora, ao lado do bem, da destruição, existe também a proteção, os meios de preservação. Os animais que buscam alimento, atacando outros animais, eles buscam a inteligência deles de uma forma de preparar aquele ambiente, cercar aquele ambiente para que ele consiga a caça. Mas Deus também deu a inteligência para aquele que é caçado, está sempre observando, sempre de antena ligada, para dar tempo de fugir também. Mas às vezes acontece, e às vezes não. Vai depender muito da inteligência de um e da perspicácia de outro. Mas todos acabam se alimentando. E nós não vemos um leão matar, eu vou matar por prazer. Ele não mata por prazer, só mata por necessidade. Ele mata quando ele tem fome, né? Ou as leoas que atacam, né? Elas que trabalham, né? Os leões só vão lá e comem só, né? Então, mas a gente não vê uma leoa matando à toa, só mata para alimentar os seus filhotes, né? Então, é necessário que seja assim, o bem, o mal ao lado do bem, para que haja equilíbrio, para que um casse e o outro se defenda. O espírito necessita dessa agitação no mundo animal, nós já falamos isso. Essa agitação no mundo animal é que faz com que o espírito cresça, aprenda, desenvolva sua inteligência, tanto para caçar como aquele que é caçado. É a sobrevivência nas várias cadeias alimentares. Cada um sua cadeia, mas a natureza ela é sábia e ela nos ensina muitas coisas. 730. Kardec pergunta: visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta encarnação, e que, assim, ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la? Quem não tem medo de morrer? Quem não tem? Todos têm. Todos têm medo de morrer. Quem não tem um certo temor da morte? Mesmo sendo espírita, mesmo sabendo, né? Mas todos têm um certo temor da morte. Vamos ver a resposta. Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu o instinto de conservação que o sustém nas provas e sem o qual se deixaria, muito frequentemente, levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Como nós dissemos, né, a divindade é perfeita. O espírito deseja se libertar das amarras do corpo. Mas Deus, na sua inteligência suprema, na sua onisciência, na sua sabedoria perfeita, nos deu esse instinto de conservação. Ninguém quer morrer. E todos nós fazemos o máximo para proteger o nosso corpo das doenças. Nós procuramos nos alimentar para que a gente possa ter mais vida. E é isso que nós precisamos para dar continuidade nas nossas experiências, nas nossas provas, nas nossas expiações. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui jogados. Vamos jogar o Valdir, sintam-se os nomes de vocês falados.
põe lá na terra para eles viverem, como se nós fôssemos, né? Ninguém, nem os animais, nada está aqui jogado na face da terra sem que tenha uma visão divina, ou direta, ou através dos seus prepostos, dos mentores espirituais que estão aqui olhando por cada um de nós. Então nada na nossa vida é por acaso. É aquele parente que nos dá um problema, é aquele vizinho, é aquele amigo do trabalho, aquele lá na casa espírita, aquele outro. Todos nós temos alguém para que nós possamos ensinar e aprender. Nós não somos tão bons que nós não tenhamos nada para aprender, né? E nem tão ruim que nós não tenhamos nada para ensinar. Todos nós sempre temos alguma coisa para passar para alguém, mas muito mais para receber. Então, é assim a nossa tarefa nesse mundo de provas e expiações. A 730 continua. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas ingrato rende mais frequentemente, graças à sua estrela, que ao seu Criador. Quantas coisas nos são cortadas do nosso caminho, e muitas vezes fala, nossa, como fui esperto, né? Eu saí daquele acidente, né, com a perspicácia, né, eu tive uma visão, né? E a gente, muitas vezes não, ou quase que na totalidade das vezes, nós somos inspirados, nós somos orientados pelos nossos anjos de guarda, pelos nossos mentores espirituais, ou até pela nossa vida, que não era para acontecer aquilo daquela forma. Então nós temos que dar graças a Deus. Outras coisas que acontecem na nossa vida e depois a gente vê no futuro que aquilo foi muito bom para nós. Mas às vezes a gente demora muito tempo para reconhecer aquilo. 15, 20 anos, lá atrás, se eu tivesse feito isso, hoje eu não estaria assim, né? Então a gente precisa sim agradecer a Deus. Quantas pessoas às vezes perdem um avião, aí depois daquele avião cai. Todos, aquela pessoa, né, furou o pneu do carro, não conseguiu chegar no aeroporto, ou não foi no trabalho naquele dia, a fábrica pegou fogo, teve uma explosão. Quantas coisas desta natureza a gente fica sabendo? Devemos sempre dar graças a Deus, né? 731. Porque, ao lado dos meios de conservação, a natureza, ao mesmo tempo, colocou os agentes destruidores, a gente já falou disso, né? Mas vamos ver a resposta. O remédio ao lado do mal. Já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, é muito importante manter esse equilíbrio. É muito importante todo esse equilíbrio, porque a natureza vai nos ensinando que nós devemos respeitá-la, nós devemos cuidar dela, nós não devemos destruir. Toda destruição que excede os limites das necessidades é uma violação da lei de Deus. E essa violação de Deus nos será punida amanhã. Então tudo que nós fazemos abusivamente, nós seremos punidos amanhã. Agora imaginemos, vamos fazer uma conta rápida. Hoje o nosso planeta tem mais ou menos 7 bilhões e meio de pessoas. Mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, não importa, né? Vou fazer conta redonda, 7 bilhões e meio. Se nos próximos 100 anos nenhuma dessas pessoas desencarnar, só nascer, e se cada um gerar mais um, daqui 100 anos, nós teremos aqui 15 bilhões. Será que o planeta aguenta o dobro dessas pessoas? A lei da natureza, a lei divina, ela é sábia e sabe muito bem como conduzir. Lógico que se amanhã ou depois precisar de 15 bilhões de matéria para encarnar esses espíritos, disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Tem outros planos da vida. Se aqui não comportar, outros planetas vão comportar. Mas Deus não vai deixar nenhum espírito, ninguém desamparado. Todos nós teremos amparo.
732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Eu falei dos mundos primitivos, provas e expiações que são nossos, mundos regeneradores, felizes e celestes. Será que nesses mundos, essa destruição é a mesma que nós vemos aqui no nosso plano? Resposta: ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa com um estado físico e moral depurado. Olha que interessante. Na hora que nós estivermos totalmente depurado, na hora que nós formos espíritos celestes, espíritos crísticos, nós não precisaremos mais do corpo de carne. Podemos até encarnar como Jesus encarnou? Podemos, lógico. Jesus não encarnou para nos trazer ensinamento, tantas coisas. Mas aí é como missão e não mais como precisão, como necessidade. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são outras. É bem diferente. Não existe mais maldade, só existe bondade, só existe amor fraternal. 733. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens sobre a terra? Será que vai existir sempre sobre nós, aqui da terra? A necessidade de destruição enfraquece entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. E é por isso que vedes o horror à destruição seguir o desenvolvimento intelectual e moral. Então, com o desenvolvimento intelectual e moral, nós vamos olhando a natureza de uma outra forma. Então, nós vamos destruindo menos a natureza. Nós vamos aprendendo a cuidar melhor dela, nós vamos aprendendo a respeitar ela melhor, e assim nós vamos evoluindo espiritualmente. Nós não vamos mais jogar sujeira em qualquer lugar, tem um lugar certo para se jogar o lixo, mas hoje não é assim. A gente vê muitas vezes terrenos baldios aí, cheio de lixo. E as prefeituras, os órgãos públicos, dão condições necessárias, tem coleta de lixo todos os dias, mas as pessoas insistem em jogar lixo em qualquer lugar. Mas o dia que nós formos mais evoluídos espiritualmente, isso não vai acontecer mais no nosso meio. 734. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Será que nós temos esse direito? Será que nós podemos destruir assim a torto e direito? Eu vou matando, mata esse cachorro aqui, aquele gato ali, aquele passarinho ali. Será que podemos fazer isso? Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua nutrição e a sua segurança, somente para nutrição e segurança. O abuso jamais foi um direito. Que passar da necessidade de prover para o alimento, para a segurança, passa a ser abusivo e não tem mais guarida, proteção nas leis naturais, nas leis divinas. Eu estou no meio do mato, uma onça vem em meu ataque, vem me atacar. Eu atiro e mato ela. Foi uma necessidade. E eu matei a onça para me proteger. Mas eu saí lá para matar ela, para dizer para o senhor, eu fui lá e matei uma onça, a cabeça dela aqui, olha que bonita a cabeça dela. Isso é abusivo. Isso é abusivo. Isso não pode. Então, a gente não pode destruir as coisas abusivamente. E hoje a gente sabe que existe muito disso. « 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? É aquilo que nós falamos, Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades. Mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade.
ele prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque é os maus instintos que sente. Então, essa destruição abusiva, que ultrapassa os limites da nossa necessidade, amanhã ou depois nós vamos prestar contas de tudo isso. E nós vamos sofrer, sim, as consequências de tudo isso. A destruição abusiva coloca em risco a vida do planeta. Porque amanhã ou depois pode sim faltar alimento pela destruição abusiva. Pode sim faltar ar pela destruição abusiva, né? Não é somente a caça por prazer. As guerras é uma destruição abusiva? Com certeza, as guerras são destruição abusiva. Para que guerra? Para que armas? Não precisa nada disso, gente. Não precisa nada disso. Os desmatamentos, a extinção de espécies de animais, de plantas, quando a gente taca fogo, a gente não sabe que nós estamos matando. Para que pôr fogo, desmatar a Amazônia e tantos outros lugares? A gente não sabe que tipo de erva que tem ali, que amanhã ou depois pode servir de um medicamento para a cura de uma doença que hoje existe. Então nós não devemos acabar com essas espécies. E os alimentos que nós jogamos na lata do lixo, muitas vezes alimentos bons, é destruição abusiva? Lógico que é. Tem muitas pessoas necessitando desses alimentos. Então, se a gente for mais moderado, mais consciente, né? Aí eu vou pegar alimento para jogar fora? Não, como o necessário. Aquele alimento vai sobrar para uma outra pessoa. Então, o alimento, remédio muitas vezes, que a gente deixa vencer e acaba jogando fora. Por que esperar tudo isso? Vamos fazer as nossas doações nos hospitais, aí onde precisam. Outras pessoas precisam do medicamento. E a gente joga fora. É destruição abusiva. A gente já imaginou o esforço que a natureza faz para nos dar esse alimento? O esforço que os animais fazem? O sacrifício deles da morte para nos alimentar? O esforço das plantas em produzir alimento para nos alimentar? Então nós temos que valorizar mais a natureza. E a última, gente, 736, os povos que possuem em excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito particular? Será que eles têm mérito? Escrúpulo, gente, é consciência dotada de sentido moral, é um caráter íntegro, dá a impressão de que aquela pessoa está mais evoluída, né? Então, se esses povos possuem esse escrúpulo relativo à destruição dos animais, será que eles estão mais evoluídos? Resposta: é um excesso num sentimento louvável por si mesmo, mas que se torna abusivo e cujo mérito é neutralizado pelo abuso de bens de outras espécies. Há entre eles mais medo supersticioso do que verdadeira bondade. Então nós vemos em alguns lugares, alguns animais que são endeusados. Se eu não me engano, na Índia é a vaca, se eu não me engano. Então eles não matam a vaca porque acham que ela é um deus. Então não mata ela, mas judiam de outros animais. Então isso não é evolução espiritual. É mais superstição, mais medo do que respeito à natureza, né? Então eles abusam de outros seres. Então isso não é evolução espiritual, esse medo, superstição. Então nós precisamos aprender a separar isso. Não mata esse animal, mas judia de outros. Não é assim, isso não é evolução espiritual. Então era isso que eu tinha para passar na manhã de hoje, sobre a destruição necessária, aquela que é divina, aquela que é de Deus, e a destruição abusiva que nós praticamos. Quando eu digo nós falamos dos seres do mundo, da população do planeta Terra. Se nós não fizemos hoje, talvez em alguma outra encarnação nós já o fizemos. Ou às vezes nós fazemos também, quando nós jogamos alimento fora, jogamos medicamento fora, jogamos lixos nos lugares errados, então nós estamos também destruindo a natureza de forma abusiva. Então, obrigado a todos, obrigado ao pessoal que nos acompanha à distância. Agora nós vamos